Por que parar de aprender técnicas vai trazer mais clientes para o seu ateliê? Polêmico, né? Eu sou a Bruna, sou especialista no sob medida sem ajustes. E aqui eu trago conteúdo para quem quer empreender com moda sob medida ou quem já empreende com moda sob medida, mas quer deixar de ser, às vezes, ser vista como uma opção mais barata para ser a profissional desejada. Como valorizar o seu trabalho? É sobre isso que eu falo aqui. Por isso que eu falo que eu te ensino o caminho para ganhar R$ 5.000 por mês ou até mais, se tornando uma fada madrinha sob medida. O que é ser uma fada madrinha sob medida? É ser vista como uma profissional que realiza sonhos, que resolve problemas, ou seja, profissional desejada. Conseguir agregar valor no seu trabalho para você conseguir cobrar o valor que você quiser, independente do preço, cobrar o preço que você quiser, porque o valor está lá em cima, na visão do cliente, e assim ter retorno financeiro. Quando eu falo R$ 5.000 por mês, não precisa nem se limitar. Tem aluno meu fazendo mais. Toda vez que eu venho falar sobre técnica aqui, gera polêmica. Então, eu quero já, antes de qualquer coisa, lembra da história da estrada? Quem já escutou eu contando a história da estrada? Hoje é exatamente a história da estrada. Ó, duas pessoas estão numa estrada. Uma vem de um lado e a outra vem do outro. Cada uma está segurando um pão. E aí ela se encontra e fala assim, bora trocar de pão? Bora trocar de pão. Cada uma vai para casa segurando um pão na mão. Agora aqui, para nossa live de hoje, a ideia é, tá eu e você. A gente tá cada uma com uma ideia, porque às vezes a sua ideia não é a mesma da minha. E a gente se encontra na estrada. E aí eu falo, bora trocar de ideia? Aí você fala, bora. Cada uma vai para casa com duas ideias. Duas ideias na mente, né? No caso, não é na mão. Então, o que eu quero trazer com isso? Pega essa percepção. O que eu vou falar aqui hoje, eu não vejo ninguém falando. E eu sei que entender o que eu vou falar hoje foi fundamental para eu conseguir ser percebida como uma fada madrinha sob medida. Então, pega essa minha percepção e avalia aí para você, tá? E aí, lembrando, gente, eu sou muito responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Então, presta bastante atenção nessa minha ideia, porque ela definitivamente foi o que me ajudou a conseguir ser percebida como uma fada madrinha sob medida. Como usar uma técnica com estratégia. Beleza? Combinado? Me fala um combinado aí. Bom dia, Elisângela, Cris, Simone, tô vendo vocês, viu? Bom dia. Ó, Derazemar falou assim, bom dia, Rosita. Rosita, ai, toda vez que eu vejo o Instagram dela, eu fico no orgulho. Rosita é fada madrinha. Fez as redes sociais dela recentemente. Tem logo, tudo bonitinho, né? Vozita Ateliê. Depois vocês seguem. Socorro deu bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Sirlene. Bora lá? Ó, combinado. Então, beleza. Estamos combinados. O que eu vejo? A maioria da gente, nós profissionais da área da costura, a gente fica muito acostumada sempre a focar em aperfeiçoar nossas habilidades técnicas. Então, assim, eu preciso aprender a modelar, eu preciso aprender a costurar. Aí a gente aprende a modelar e costurar. Aí a próxima é, agora eu preciso aprender mais sobre acabamentos. Agora eu preciso aprender sobre modelos de vestido de noiva. Agora eu preciso aprender a técnica russa de não sei da onde. A gente sempre está focando em aprender técnica. E eu não estou dizendo, presta bastante atenção em mim, eu não estou dizendo que não é importante a gente desenvolver e aprimorar e investir em melhorar nossas habilidades técnicas, tá? Inclusive, quanto mais a gente sabe, mais nosso serviço tem valor agregado. Só que, então, ou seja, é muito importante, é muito importante. O que eu estou querendo trazer é que existe algo mais crucial que talvez você precisa considerar, tá? Principalmente quando a gente fala de um negócio de costura que ainda não está tendo retorno ou crescimento financeiro. O que eu percebo, assim, é que o que eu percebi ao longo do meu caminho, e eu vou explicar por quê,
é que não é apenas habilidade técnica. Não dá para a gente focar, não adianta ser a melhor modelista, a melhor estilista, a melhor em acabamento, se o seu cliente não sabe disso. Se não é usado com estratégia para agregar valor, para gerar desejo. Pensa aqui comigo, tá? Reflita sobre essa percepção. Quantas profissionais você conhece, craque no que faz? Já investiu em várias técnicas, parede cheia de certificado, mas não consegue cobrar o valor justo pelo seu trabalho sem o cliente reclamar. Talvez até você seja uma delas. Eu já fui, gente. Olha, eu saí da faculdade de moda. Pensa num investimento alto que foi feito. Saí da faculdade, eu saí da faculdade achando que eu era a última Coca-Cola do deserto. Nunca mais preciso aprender nada. Eu fiz faculdade de moda. Adivinha, quando eu decidi empreender com moda sob medida? Não era ninguém na fila do pão. Meu certificado da faculdade, ele nunca foi parar na minha parede. Porque para cliente, não é o que é relevante para ela. O que eu quero trazer aqui para você? Aqui está uma grande oportunidade, que é aprender a comunicar o valor do seu trabalho e divulgar de maneira eficaz, usando uma técnica, qualquer técnica, com estratégia. Entender isso me fez ser percebida como uma fada madrinha, fada madrinha sob medida. Em consequência, conseguir cobrar valores mais altos sem cliente reclamar e ter retorno financeiro com isso. E aí, como que eu percebi isso? Eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade com a modelagem plana. E aqui eu não vou entrar em méritos de técnica, qual é a melhor técnica, eu não acredito que exista isso, tá? Eu acredito que existe a técnica certa. Qual que é a técnica certa? Aqui atende o seu objetivo e as necessidades do seu cliente. Isso aqui eu acredito. Por quê? Quando eu passei muito tempo focada na modelagem plana, mesmo sem dar certo para mim. Para mim não funcionava. E assim, isso não é nem de quando eu comecei a empreender com moda sob medida, tá? Na época da faculdade eu já tinha o meu relacionamento com a modelagem plana era tóxico. E a gente aprende modelagem plana na faculdade do início ao fim. A base, né? A base dela. Então, assim, na minha cabeça, eu passei muito tempo pensando assim, é o único caminho. Eu até conhecia outras técnicas, a gente aprendeu mulagem. Olha, isso a gente está falando de anos atrás. Eu acho que terminei a faculdade em 2014. Com 21 anos. Então, a gente está falando de muito tempo atrás, quase 10 anos. Quase 10 anos. E o que eu percebi? Quando eu fui empreender, eu achava assim, bom, é a única maneira de fazer as coisas, nem vou atrás de buscar outra. E eu passei anos fazendo isso, então eu sempre tive muito problema. Meu problema com a modelagem plana era muito ajuste, eu travava, então começou a se tornar um problema de me gerar traumas a cada prova. Eu terminava a modelagem, eu não sabia se estava certo, se não, e aí chegava numa prova, não estava. E aí, como consertar? Comecei a perder muito dinheiro, porque prova atrás de prova, ajuste atrás de ajuste, é mais do seu trabalho ali, então perdia muito dinheiro. Então, para mim, o meu foco, quando eu fui buscar aprender uma técnica nova, foi diminuir ajustes. Escuta essa história aqui. Eu queria diminuir ajustes. E aí eu aprendi a técnica da crepagem. E aprendi a técnica da crepagem no manequim, de uma forma bem básica. A gente costurava até com grampeador. Falei, deixa eu testar para modelar sob medida. Deixa eu melhorar essa experiência, porque eu também achava que ia incomodar essas coisas. Tinha ali os meus preconceitos se ia dar certo, se não. E então eu decidi começar a testar nas clientes. Quando eu comecei a testar nas clientes, foi muito assim para testar. Mais uma vez, igual eu contei para vocês esses dias,
todos os passos que eu decidi fazer e que foram extremamente relevantes para eu conseguir ganhar 5 mil reais por mês ou até mais, me tornar uma fada madrinha sob medida aos olhos da cliente, a profissional desejada, foi fazer sem acreditar. Não acreditava. E aí eu fui testando a melhor maneira de fazer para o sob medida. Com um único objetivo, diminuir ajustes. Eu nem acreditava que era possível zerar ajustes. Mas eu queria diminuir ajustes. E eu comecei a testar direto nas clientes. E melhorar essa experiência, né? Porque na época eu via muito fazer a técnica da crepagem com papel filme e aquilo suava cliente, incomodava e gerava desconforto e eu ficava com aquilo na cabeça. Enfim, o que eu percebi com esses testes? Que não só melhorava, e eu nem vou falar muito dessa questão de ajustes, eu vou falar muito na jornada, mas não só zerou os ajustes, como criou uma experiência para cliente. Eu consegui criar uma experiência para cliente. E foi muito fazendo para... nem era esse o objetivo. Não era o objetivo de eu conseguir criar essa experiência. E aí eu fui parando para pensar, poxa, eu sempre usei modelagem apenas nos bastidores. Era ali, uma parte do processo. Eu fui começando a perceber como o jeito que eu estava fazendo a modelagem agregava valor. Foi quando eu consegui perceber que não adiantava eu ficar muito de uma forma vaidosa, tá? A gente, às vezes, é mais o ego. Querer encher minha parede de certificado, investir em um monte de curso de técnica, já que era possível eu usar uma técnica com estratégia para atrair o cliente certo, para agregar valor, para fazer o cliente desejar viver essa experiência. E eu não vejo a gente conversando sobre isso, porque toda vez que a gente começa a trabalhar com costura, é muito, vamos melhorar nossas habilidades técnicas, vamos melhorar nossas habilidades técnicas. E isso é muito importante, mas não só isso, focar só nisso, não é o que faz você conseguir cobrar um valor justo sem cliente chorar. Não é o que faz você conseguir ter retorno financeiro, ganhar 5 mil reais por mês. Ou até mais, com moda sob medida. Não é o que faz você ser, ao invés de considerada a opção, mas a opção para economizar, ser considerada a profissional desejada. Não é. E às vezes a gente perde muito tempo focando apenas nisso. Focar nisso não é errado, mas focar só nisso, só em habilidades técnicas, não traz retorno financeiro. E aí eu escuto muito assim, toda vez que eu falo de técnica aqui, e que eu falo muito sobre a experiência que você pode criar com técnicas, e no meu caso, a modelagem sem ajustes. Eu chamo de modelagem sem ajustes, tem como base a técnica da crepagem, mas focada em criar a experiência para o cliente do sob medida. E aí eu falo sobre isso, aí eu escuto, mas cliente não importa com técnica que você usa. Ela se importa se a roupa vai ficar boa ou não. E eu concordo. Cliente não tá nem aí se você investiu para aprender a técnica do russo, de não sei da onde. Ninguém tá nem aí. Isso não é o que gera valor no seu trabalho. Agora, o cliente está sim, ele importa sim com o benefício que ela vai trazer para a roupa, que ela vai sentir, que ela vai ter ao escolher você para fazer a roupa dela. A gente, como consumidor, a gente só compra o que é valor para a gente. O que eu vejo como é valor para mim. Eu só vou tirar, todo mundo é assim. Você só vai tirar o dinheiro do seu bolso para investir em algo se você vê que tem valor para você, que atende à sua necessidade. Então, realmente, não acho que a cliente está muito aí para a técnica que você usa, mas ela importa em qual benefício que isso vai trazer para ela. Ela se importa
com a experiência que ela vai viver. O que ela vai sentir? Isso ela vê valor. E pode, inclusive, ser diferente de cliente para cliente, tá? Pega esse raciocínio aqui. Modelagem, eu vejo que assim, é mais de 50% de uma roupa. Modelagem é a base. Se a gente erra a modelagem, costura não vai se encontrar, o caimento vai ficar terrível, vai precisar de um monte de ajuste. Se erra na modelagem, é só ladeira abaixo. Sob medida é sobre realizar sonhos e resolver problemas. Como assim? A maioria dos clientes do sob medida, ele vem atrás do sob medida porque, não encontra nada que veste bem, anda por aí, não encontra nada que veste bem. Quantas vezes você já escutou o cliente falar isso? Ou seja, modelagem. Ou não encontrou nada que representasse o seu estilo. Ou seja, criação. O que eu percebi? E a ideia que eu quero trazer aqui para você. Decidi colocar a modelagem como personagem principal. Tirei lá dos bastidores só parte de um processo. E usar a modelagem como estratégia. Modelagem para fazer a minha cliente viver a experiência da criação. Tudo a ver com sob medida. Tudo a ver com o diferencial do sob medida. E é por isso que eu reforço aqui de como... inclusive, vou voltar no tema. Que eu reforço aqui por que parar de focar em aprender só técnica vai te trazer mais clientes para o seu ateliê. Você concorda? Faz sentido ou você acha que eu tô louca? Um erro que eu vejo muito comum aqui é eu continuar ali aprendendo técnica após técnica, focada em técnica e habilidades, e esperar que com isso, sem eu fazer mais nada, se eu focar em aprender técnica, os clientes vão aparecer magicamente, já consciente do meu trabalho, já que desejando o meu trabalho, magicamente eles vão entender o valor do meu trabalho. O que eu vejo, assim, às vezes a gente vê como uma esperança, sabe? Eu preciso melhorar minha habilidade técnica para assim conseguir ser valorizada. Na prática, isso já aconteceu? Não é assim que funciona, sabe? E eu vindo de quem empreendeu, tentou, foi teimosa, bateu cabeça, mesmo vendo que não estava funcionando, e aí decidiu fazer diferente. Como empreendedora, e eu tô aqui falando com quem quer empreender ou empreende com moda sob medida, a gente precisa pensar com estratégia. Eu faço a jornada moda sob medida lucrativa, né? E aí eu falo aqui, né? Vou te ensinar o caminho para ganhar R$5.000 por mês, se tornando uma fada madrinha sob medida. E isso acontece. Eu até duvidaria se tivesse acontecido só comigo. Mas isso acontece. E isso é possível. Só que, olha isso, mesmo eu falando que, olha, é possível, tem estratégia que dá para você fazer, que você consegue ganhar R$5.000 por mês trabalhando com moda sob medida. Mesmo eu falando isso, eu sempre tem alguém assim, focado, e por isso que eu tô falando nesse assunto. Porque você precisa desamarrar um pouco o que a gente está programado a achar para conseguir entender essa ideia. Mesmo eu falando isso, dessa possibilidade, ainda tem gente que prefere aprender modelagem de modelo. Você vai ensinar modelagem de que modelo? Eu quero aprender a modelagem do modelo tal. Você vai ensinar a fazer a base, decolo, cava, coisas que a gente já está mais que cansada de saber. Para pensar comigo. Como que aprender a modelagem do modelo tal vai te fazer ganhar R$5.000 por mês? Para pensar comigo. Eu sei que é difícil isso que eu tô falando. Ainda mais eu já fui muito a pessoa de eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo. Só que quando eu percebi que não estava me trazendo retorno,
Eu gosto de ser prática, eu acho que empreendedor é bom que você tenha esse pensamento. O que eu preciso fazer para conseguir ter retorno financeiro? E aí, já te falo de antemão, focar em aprender só técnica, melhorar suas habilidades técnicas, não é o que traz retorno financeiro para o seu ateliê. Não é. Você pode até me escutar agora e às vezes já mudar alguma coisa ou não. Você falar, a Bruna tá viajando, eu não vou nem escutar ela. Uma hora você vai perceber. Presta atenção daqui por diante. Quantas profissionais você conhece que é craque no que faz? Eu conheço um monte. Tem uma costureira que, quando as coisas estão apertadas aqui, eu terceirizo a costura. E olha assim, eu modelo, eu corto e mando para ela o corte. E esse dia eu tava perguntando para ela quanto que ela cobra num vestido de noiva. Ela me falou que ela cobra R$350 para fazer o vestido de noiva do início ao fim. E isso é o que eu pago para ela, a mão de obra, para fazer a costura. Porque aqui eu consegui valorizar o meu trabalho, agregar valor, precificar certo, cobrar o preço justo e ter retorno financeiro. E ainda colocar ali uma mão de obra um pouco mais caro. Se eu quiser terceirizar ou não. E eu vou te falar, essa costureira, ela sabe muito mais do que eu. Eu nem tenho medo de falar isso, gente. Eu acho que humildade é uma ótima qualidade. E eu conheço muitas costureiras que são craque no que faz. Muitas vezes melhor do que eu. A Marli, minha aluna, é um exemplo. Quando eu conheci ela, cobrava 280 num vestido de festa. E eu olhava as peças dela e ficava, mulher de Deus, eu não faço isso, eu tô cobrando o triplo. De cliente não tá achando ruim, não. Por quê? Focar apenas a 100% em técnica não te traz retorno financeiro. Não se você for estratégica. Lembra, estratégia é tudo, gente. Estratégia é tudo. Ó, Dara Zemar falou uma coisa interessante. Ó, esses dias eu vi alguém falando que só ganha bem quem faz roupas de festa. Não concordo. Mas não vou invalidar a opinião dela, não, dessa pessoa. É a vivência dela, mas eu não concordo. Inclusive, assim, eu vejo o Jefferson, que é meu aluno, que ele faz figurino de festas. Ele mora no interior de Alagoas, né? Lá tem muitas festas regionais, São João, fanfarras, e acho que é fanfarras, acho que eu tô falando certo. E ele tá conseguindo ganhar 10 mil reais por mês. Não acho que seja essa questão de tipo de roupa, não, tá? Ó, Maria falou assim, bom dia, meu esposo sempre me fala que eu faço um tanto de curso e ele não me vê com novos clientes e com muitos pedidos. Olha isso, gente, olha o comentário da Maria. E é uma realidade que eu vejo muito. E é por isso que eu vejo a importância, é a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto. Porque, vamos lá, eu falo assim, parar de aprender técnicas vai te trazer mais clientes para o seu ateliê. Tem gente que pula lá longe. Tem gente que começou essa live aqui, viu que eu tava falando disso e saiu. Porque é contra-intuitivo. A gente não escuta sobre isso, mas eu quero, com essas lives de aquecimento, te movimentar, te abrir o olhar. E a gente sabe que é uma realidade de muitos profissionais que tá ali, faz curso toda hora, investe em habilidade técnica o tempo inteiro, mas ainda não consegue ser valorizada, não consegue cobrar o valor justo, não consegue ter novos clientes. Por quê? Já pararam para se perguntar por quê? Eu sou uma pessoa, assim, muito questionadora. Nossa Senhora, é até chato, gente. Eu devia ser uma criança bem insuportável, daquelas que fica perguntando o porquê de tudo. Até hoje eu questiono muitas coisas. Porque, olha, eu assim, foi muito bom para mim. Apesar de pessoalmente causar um caos interno, da gente de eu ficar ali questionando tudo,
Mas quando o fato é empreender, me fez muito bem parar para questionar como as coisas são feitas. Será que isso funciona para mim? Tá ok, tá todo mundo fazendo. Quer dizer realmente que é porque dá certo? Como que eu posso fazer diferente? Então, assim, eu sei que é contraintuitivo quando a gente fala isso, já que a gente já sempre está programada. Eu preciso melhorar minhas habilidades técnicas. E precisa. Mas quando a gente se fala em empreender com moda sob medida, principalmente às vezes você está começando, ou às vezes você já está num ritmo trabalhando igual doida, mas não tem retorno financeiro. Você precisa pensar com estratégia. E técnica por técnica não te traz retorno financeiro. Talvez não seja o investimento que você precisa fazer agora. Já parou para pensar nisso? Ai, Bruno, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, tenta se desamarrar do óbvio. Tenta se desamarrar do óbvio. Olha, um tempo atrás eu fiz um Reels, não lembro exatamente do que era, mas era falando sobre técnica. Toda vez que eu falo sobre técnica, vem algum comentário desse tipo. E aí, uma pessoa, ela não fazia moda sob medida. E ela, pelo que eu entendi, ela tem um ateliê de aluguel e de venda. E aí ela veio falando assim: eu conheço a técnica russa de não sei da onde. Ela citou umas duas técnicas que ela investiu em conhecimento. E não vejo necessidade de fazer assim. O óbvio já funciona. Falou desse jeito. E eu até fui olhar depois o Instagram dela, e ela me falou que ela conhece técnica, eu nem sei que técnica é essa que ela falou, mas eu olhei lá, ela estava escrito que ela cobrava vestidos a partir de R$ 500. E eu fiquei pensando, poxa, já conhece a técnica do russo de não sei da onde e ainda não consegue valorizar seu trabalho? E aí depois eu me questionei, será que o óbvio realmente funciona? Vou te falar, da minha percepção, tentando olhar um pouco de fora, não acho que está funcionando. Já que a gente vê, igual aquela reportagem que eu sempre gosto de citar, que passou no Fantástico, mais de 70% da mulher brasileira que não se sente acolhida ou representada pela modelagem padrão da indústria. Aí, a gente, como profissional de sob medida, vai lá no automático, tá? Porque a gente vê o que está todo mundo fazendo. Peraí. A gente vai lá no automático e faz o mesmo dentro do sob medida. Não faz sentido, gente. Onde está a diferenciação? Onde está a diferenciação? Tá todo mundo focando em melhorar as suas habilidades. Que tal usar suas habilidades com estratégia para atrair clientes mais conscientes? Como que focar em aprender o modelo X, o modelo Y, tá te ajudando a atrair clientes que valorizam o seu trabalho, que desejam o seu trabalho pelo valor, não pelo preço. Então, eu vejo que assim, a gente precisa desamarrar um pouco, se desamarrar, se propor a desamarrar, se desamarrar do óbvio. Principalmente quando a gente fala do sob medida. Porque sob medida é personalização. Não dá para ser o óbvio. E quando a gente consegue desconstruir essa ideia e mostrar com a estratégia, fazer a cliente viver a experiência da criação, a gente consegue se destacar, a gente consegue aumentar os valores do nosso trabalho, consegue criar o desejo para o cliente pagar o preço que você quiser cobrar. A Simone falou assim, corajosa, hein, Bruna? Para essa jornada,
e abrir vaga para o seu curso, nos desafiar que não é curso que fazemos que traz retorno financeiro. Gente, sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que a gente chega muito presa, às vezes até dentro da formação, tá? Chega muito presa à técnica, à habilidade técnica. E assim, eu ensino técnica. Eu ensino técnica. Mas eu sei que não é só isso. Quando eu comecei a decidir a ensinar por aqui, eu ensinava técnica. Era exclusivamente técnica, e era técnica, e era técnica. Depois eu fui parar para pensar, é isso que eu quero? É isso que vai trazer resultado, sabe? Eu não quero pessoas viciadas em aprender só os modelos que eu ensino. Se sair daquele modelo que você aprendeu, nossa, chega buga a cabeça. Já perdi o norte, eu já não sei mais fazer nenhum outro modelo. Só sei fazer o modelo que ela ensinou. Quando eu falo aqui do meu objetivo aqui, eu vejo que tem uma missão muito por trás, até de ter visto minha avó, por exemplo, trabalhar com costura e não ter retorno financeiro. Meu objetivo aqui é que a gente aprenda. Ai, meu Deus, olha o meu gato. É que a gente aprenda a ser valorizada. A gente aprenda a ser valorizada. A gente aprenda a usar uma técnica com estratégia. Para que eu vou aprender só a modelar? Eu vou aprender a modelar com estratégia para ter retorno financeiro. Ai, Bruna, mas você só fala de dinheiro. Esses dias tinha um comentário assim. E eu nem acho que eu falo de dinheiro, mas eu falo muito de ter retorno financeiro. Por quê? Não é sustentável. Uma rotina que a gente só trabalha e não vê retorno financeiro, ele só consome o nosso gás. O que eu vejo de pessoas que falam aqui comigo, para você, fala aqui comigo, que está com depressão, que está com ansiedade, que está desanimada, querendo desistir de trabalhar com costura, é por isso. Porque a gente fica dando voltas e a gente sempre não a gente fica muito no automático. Ó, vou contar como que estrategicamente eu percebo as coisas. E isso, assim, vai percebendo nos seus atendimentos. Técnica por técnica não resulta muita coisa. Já entendi isso. Ok, Bruna. Como que eu aplico? Gente, olha, sob medida, igual eu falei, sob medida é sobre realizar sonhos e resolver problemas. Que problemas? Por exemplo, da cliente que vem aqui e fala, andei por aí, não encontrei nada que vista bem meu corpo. Modelagem, estamos falando, se não veste bem o corpo, estamos falando da modelagem, que às vezes ou é muito padronizada, ou, como é em grande escala, né, não é parada para pensar com o propósito de atender aquele corpo específico. Ok. Ou clientes que falam assim, eu quero algo único para mim. Não encontrei nada que representasse o meu estilo. Ou seja, isso aqui é o quê? Criação. Unir modelagem com criação. E aí, quando eu falei lá, é diferente de cliente para cliente, olha como que eu faço aqui. Para quem não sabe, eu acho que deve ter pessoas que sabem e que não sabem. Eu aplico a modelagem sem ajustes. Eu chamo ela assim porque ela não dá ajustes mesmo. E ela tem como base a técnica da crepagem, mas ela é feita para a vivência de um ateliê de sob medida, para otimizar processos, para criar e principalmente fazer o que eu estou falando aqui nessa live, criar a experiência da criação. Não sei se ficou redundante isso aqui, mas fazer a cliente querer e desejar viver essa experiência da criação. Então, eu peguei a modelagem lá, que estava só como um processo, me dando dor de cabeça, ainda não estava funcionando para o que eu queria, para o meu objetivo. Coloquei ela de personagem principal. E resolvi essas duas questões, usar a modelagem para criar, para fazer a cliente viver essa experiência da criação. E aí, é tão engraçado, esses dias a Jaque não está aqui nessas lives, mas ela sempre está. E ela me falando assim, esses dias eu testei fazendo uma cliente e eu só fiz para testar se era verdade o que você estava me falando. Porque toda vida você fala assim para mim,
A cliente ama, a cliente vive essa experiência, sai daqui encantada. E eu ficava, isso aqui não, acho que não, hein? E ela fez só para testar. E ela falou, a cliente saiu daqui tão feliz, tão feliz. E assim, você acha que ela ficou feliz pela modelagem? Não é pela modelagem, é pela experiência que ela está vivendo. Olha isso aqui, gente, se não é a gente pensando fora da caixinha. Se a gente não saindo do óbvio. E eu só percebi isso testando mesmo sem acreditar, porque eu também não acreditava. Nem era meu objetivo, imagina. Quem que em sã consciência ia falar assim, vou pegar modelagem para criar uma experiência para cliente? Eu nem tinha esse conhecimento na época para falar, para até falar essas palavras. Foi no movimento que eu fui percebendo o resultado que dava. E aí, a partir desse momento, eu começo a usar com estratégia. Como que é com estratégia? Você acha que a cliente chega aqui, eu já falo assim, e eu faço uma técnica sem ajustes. Dependendo da cliente, isso é totalmente irrelevante, se vai dar ajuste ou não. Dependendo da cliente, não. Dependente, às vezes, é uma coisa importante. Como que eu percebo isso? Cliente chegou aqui até mim e falou para mim, andei por aí e não achei nada que vestia bem meu corpo. Gente, na hora, pega um vídeo de eu fazendo a modelagem sem ajuste e fala assim, olha esse aqui, eu ainda faço uma modelagem direto no seu corpo. A gente vai fazer um vestido feito para você, em você. Não tem como dar errado. E eu ainda faço ela desejar isso, tá? Inclusive, tem cliente que chega, ai, eu quero criar meu vestido do zero, sabe? Do meu jeitinho. Você acha que eu vou falar para cliente? Ah, eu faço uma modelagem que não dá ajuste. Ah, eu faço uma modelagem que veste bem o corpo. Para essa cliente, não. Para essa cliente, eu falo para ela. E eu ainda faço uma modelagem para a gente viver a experiência da criação. Eu vou fazer um mapeamento do seu corpo, vou desenhar no seu corpo. Então, você vai conseguir ver juntas, nós duas aqui, ó. Vamos ver a altura de decote, se é o que você quer, se não é. Cada encontro aqui, eu falo para ela, eu não vendo roupa, eu vendo a experiência da criação. Você junto comigo. Nós duas vamos criar uma peça exclusiva para você. Estou vendendo a modelagem? Não. Eu estou vendendo o que é valor para ela. Aí, outra coisa, outro exemplo. Eu escuto o cliente falando assim, ah, mas você mora longe. Já escutei, tá? E eu falo para ela assim, fica tranquila, porque eu faço uma modelagem que diminui ajustes. Ou seja, você não vai precisar ficar vindo aqui toda hora. E toda vez que você vir, vai ser uma baita experiência, que você vai gostar de ter vindo. Presta atenção, gente. Presta atenção. Por isso que eu te convido a se desamarrar, sair do óbvio. E assim, o óbvio funciona, pode ser que funcione para algumas pessoas, mas avalie, está funcionando para você? Focar em ser a profissional cheia das habilidades, anos de experiência na máquina, vem te trazendo retorno financeiro? Sim, beleza, continua. Se não, reavalie. Avalie quantas vezes for necessário. Por isso que eu falo que por que parar de aprender técnicas vai trazer mais clientes para o seu ateliê? Bem assim, eu também queria te chamar sua atenção para você vir. Mas se você focar só em aprender técnica, não vai te trazer resultado financeiro. Vai te dar mais segurança em fazer uma roupa, em confeccionar, sabe? Na produção ali. Mas se você não usar com estratégia, vai ser mesmo que nada para sua cliente. Mesmo que nada. Maria, nossa, Bruna, que palavras enriquecedoras. Gente, eu quero trazer para você essa ideia para você se movimentar, porque lá na jornada eu vou te ensinar, inclusive vai ter aula sobre isso.
A terceira aula é sobre como usar a técnica ao seu favor para ganhar, para ter retorno financeiro. E assim, aí vem pessoas me perguntam, qual modelo você vai ensinar? Não vou ensinar modelo, vou ensinar técnicas, não vou dar spoiler aqui não, eu sou ótima em dar spoiler. Vai ter técnica, eu vou te ensinar algumas técnicas para você fazer com a modelagem, mas não vai ser o mais do mesmo, não. Não vai ser o mais do mesmo, porque eu sei que o mais do mesmo não traz resultado. Eu não prometi que eu vou ensinar o caminho para você ganhar 5 mil reais por mês ou até mais, se tornando uma fada madrinha de sua medida, sem se matar de trabalhar. Se eu te ensinar, faz o degolo, faz a cava, vai do A ao B, do C ao D, isso não vai trazer isso. Não vai trazer retorno. Não vai chegar no resultado que eu quero para você. Então, nem adianta. Assim, mesmo que eu perca, talvez, pessoas que queriam só técnica, não é o objetivo. Ó, a jornada é para você que quer ter retorno financeiro de forma eficiente, sem ficar batendo cabeça, sem se matar de trabalhar. Bora agir com estratégia, isso com sob medida. É para você. Ó, Maria falou assim, muitas vezes ao aprendemos técnicas, mas também esquecemos o nosso emocional e de ter visão do nosso negócio. E sabe o que eu entendo, Maria? Eu concordo com você. É porque isso não é falado pra gente. Até essa visão da gente se portar como marca, como empresa, como negócio, a gente não começa assim. É a minoria que começa pensando em empreendimento. A gente começa, eu vou costurar para um, vou costurar para outro, aí às vezes você faz para o filho, para a família. Aí você pensa, eu estou começando, vou comprar baratinho aqui. Aí nunca para. O resto da vida cobrando baratinho. Nunca para ter tanto essa visão emocional que a Maria falou, que é extremamente importante. Extremamente importante. Um serviço que te custa emocional, que arranca seu gás, sua animação, sua vontade, que arranca seu tempo de qualidade para viver, não se sustenta. Por isso que eu trago esse assunto aqui. A Simone falou assim, verdade, esse negócio de costurar em casa acaba atendendo de chinelo havaianas. Gente, assim, eu aqui no meu ateliê, se é dia que não tem atendimento, eu tô até descalço. Mas o dia que tem atendimento é uma outra Bruna. Uma Bruna totalmente diferente. Então, o que eu quero trazer aqui com você? Bruno, o que eu preciso fazer então? Pensa em investir em conhecimento direcionado. Principalmente quando a gente está falando aqui de aperto financeiro. Eu estou apertada financeiramente. Não precisa, não quer dizer que você vai estagnar e não investir no seu trabalho. Invista no seu trabalho, porque o seu trabalho é o único que te traz dinheiro. Então, nada mais lógico de, se eu estou sem dinheiro, aonde eu preciso investir? No que me traz dinheiro, no meu trabalho. Então, não deixe de investir no seu trabalho, mas busque conhecimento direcionado. Como assim, Bruna? O que eu vejo? Aquele que atrai o cliente certo, que te ensina a comunicar com ele, que te ensina a usar tudo que você tem, as estratégias que você tem, as técnicas que você tem, te ensina a usar uma técnica, por exemplo, com estratégia, para ser vista como a profissional desejada. O dinheiro vem daqui, do cliente valorizando o seu trabalho, você precificando certo. Eu não fiz nada de diferente, eu não inventei a roda, eu não criei uma coisa inovadora. A única coisa que eu peguei foi pegar uma técnica, usar ela ao meu favor para agregar valor dentro do sob medida, para agregar valor. E assim eu consegui estrategicamente precificar certo e aumentando os valores do meu trabalho e ter retorno financeiro. Por isso que eu ensino aqui é técnica. Eu ensino técnica.
mas eu ensino ela com estratégia. Bora usar ela com estratégia para ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Ai, Bruno, isso é tão importante? É importante sim, senão não se sustenta nosso negócio. Para ser percebida como a fada madrinha do sob medida. A profissional que realiza sonhos. Então, tenta pensar assim, vamos desamarrar do óbvio e pensar para você, no seu objetivo, qual estratégia que você precisa ter e ir atrás de conhecimento direcionado. Maria falou assim, vou te falar um assunto muito sério, eu esqueci da minha profissão, do que eu mais gosto, que é modelar, cortar e costurar. Já fiz muito sob medida, ganhei muito dinheiro mas também tenho que aprender a lidar com dinheiro. Tá vendo? Porque às vezes a gente até tem essa questão de, o dinheiro tá entrando, mas eu também não vejo, não consigo nem manejar ele. Não sei o que é meu, o que é do ateliê. Visão de empresa. Gente, então assim, num ponto central, o que você precisa tirar dessa live de hoje? Investir em técnica é muito bom. Aprimorar suas habilidades técnicas vai te dar mais segurança no que você faz. Não estou tirando o mérito disso. Mas focar 100% nas suas habilidades técnicas não te traz retorno financeiro. Não te traz retorno financeiro. E é isso, um beijo.